Boa noite a todos. Vamos abrir agora mais uma sessão da Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, hoje dedicada a celebrar o aniversário de 50 anos do Suplemento Literário de Minas Gerais. E, por essa razão, ouviremos aqui o depoimento de 3 acadêmicos que integram esta casa e que integraram os quadros do suplemento, os acadêmicos Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Rui Mourão e Márcio Sampaio. Hoje o formato do nosso encontro será um pouco diferente, porque não serei eu a fazer a mediação. Eu convidei para essa função o jornalista João Pombo Barilli, que é editor do Suplemento Literário, enfim, e se dedica ao suplemento literário já há alguns anos. Formado em filosofia pela USP, João Pombo Barilli trabalhou em São Paulo na editora Nova Cultural, na editora Abril, foi colaborador de algumas revistas da empresa, como a revista Bravo. Depois veio para Belo Horizonte, quando participou da equipe fundadora do caderno Engenho e Arte do jornal O Tempo. Depois trabalhou no Caderno Magazine, no jornal Hoje em Dia, e está no Suplemento Literário desde 2012. Eu queria saudar aqui também a presença entre nós do editor-chefe do Suplemento Literário, Jaime do Prado Gouveia, que nos honra com a sua presença, do presidente emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Wagner Colombaroli, de Andréa Matos, superintendente de museus do Estado de Minas Gerais. Queria saudar o nosso público que nos prestigia com a sua presença e fazer ainda uma leitura brevíssima de um cartão que nos foi enviado pela acadêmica Ieda Prates Bernes. Aos amigos Márcio Sampaio, Ângelo Osvaldo, Rui Mourão e Rogério Tavares, peço mil desculpas por não estar presente esta homenagem ao suplemento, por ter outro compromisso absolutamente inadiável à mesma hora. Tenho pelo suplemento literário maior apreço e gratidão. Tive neste suplemento a maior acolhida, tendo sido muito divulgada a minha poesia aí. Desejo a todos um bom trabalho e envio o meu afetuoso abraço a todos. Ieda Prates Bernes. Eu passo agora a condução dos trabalhos para o jornalista João Pombo Barilli, e a quem eu chamo a esta mesa. E depois que o João assume agora o comando dos trabalhos, eu já volto para a plateia, de onde eu vou assistir os depoimentos dos meus colegas acadêmicos, que dispensam mais apresentações, porque a sua trajetória é notória e conhecida de todos os que aqui se encontram. Então, João, podemos já começar os trabalhos, e que sejam muito bem-vindos todos. Podemos chamar todos os 3, então, agora ao palco. Por favor, Márcio Sampaio, por favor. Professor Rui Mourão. Secretário Ângelo Osvaldo. Bom, quando o Rogério me pediu para organizar uma mesa sobre suplemento, na mesma hora eu pensei eu achei que seria mais interessante se eu conseguisse articular uma mesa que pudesse reunir pessoas que verdadeiramente fazem parte da história do suplemento. Não que eu não faça, mas assim, eu acho que seria interessante a gente poder registrar um depoimento pessoal de cada um. Assim. Eu até tinha pensado em falar algumas coisas, mas se for o caso, daqui a pouco, depois de quem a gente ouvir os 3, a gente poderia trocar um pouco a bola, assim, conversar um pouco. Então, não sei, quem que topava começar, não sei qual dos 3. Quer começar, Marcos? Pode ser o Márcio? Então, pronto.
Então, boa noite a todos. É sempre bom a gente estar reunido para falar de alguma coisa que é importante culturalmente, que toca o coração da gente, pela longa vivência e pela possibilidade que a gente teve de fazer coisas, estar junto com outros, com artistas, escritores. E eu escolhi como tema para a minha fala aqui aquilo que seria mais óbvio mesmo, é o suplemento e as artes plásticas. Porque se tem falado muito da importância do suplemento como veículo da literatura. E, na verdade, as artes plásticas também estiveram quase que ao mesmo nível da literatura, presente nas páginas do suplemento. A minha história com o suplemento já tem mais de 50 anos, tem 50 anos e alguns meses, que eu fui convidado pelo Murilo para participar daquele primeiro momento que tratava da conceituação, dos objetivos e discutir o que seria essa publicação. Era encomendada pelo governador Israel Pinheiro. Bom, eu participei daquele primeiro momento já com tarefas. Uma delas era que eu iria escrever sobre artes plásticas, iria fazer algumas matérias, não necessariamente sobre artes plásticas, e trabalhar junto com os artistas no sentido de buscar aqueles que pudessem fazer ilustrações, enriquecer visualmente o suplemento. Bom, no primeiro número já sai uma matéria minha sobre artes plásticas e também, como estava no esquema mesmo proposto para o Murilo, eu fiz uma matéria sobre o maestro Arthur Bosmans, que tinha acabado de ganhar um grande prêmio na Europa. Um compositor importante. Hoje ninguém se fala nele, mas é desses grandes artistas que deveriam ser mais estudados e mais notados e mais divulgados. Bom, eu não podia assinar duas matérias no mesmo número, então escolhi um pseudônimo, M. Procópio, porque eu sou Márcio Procópio Sampaio. E, para não ser Márcio, também pus M. Procópio e virei esse M. Procópio é um repórter, um entrevistador meio fantasma, mas que fez alguma coisa. Como fantasmas também, ao longo do meu tempo no suplemento, eu criei alguns outros fantasmas, inclusive um artista, que o Ângelo até é colecionador dele, eu criei um artista para fazer ilustrações também e trabalhar num outro nível. Era um artista naif, um artista popular, ingênuo, chamado Atílio Ventura. E ele fez alguns trabalhos muito bons, chegou até a me influenciar. Eu acabei ficando com esse problema. Aí eu mandei ele lá para a Amazonas. Ele era primo do Adão Ventura. Tem isso também, né? Mas eu falei, sugeri a ele ir para a Amazonas, e não tivemos mais contato com ele. Mas durante algum tempo ele ilustrou e tinha até uma biografia dele, muito interessante essa biografia, que a gente pode talvez encontrar no próprio suplemento. Bom, o trabalho que a gente tinha, além de fazer escrever os artigos, reportagens, entrevistas com artistas plásticos, principalmente mineiros, tinha também a condução de passar para os artistas textos para serem ilustrados. Na primeira página sempre tinha a obra de um artista, uma obra independente, né, e que eu fazia um pequeno resumo da trajetória desse artista, era como uma homenagem a eles, né, independente de ser uma ilustração deles. E temos aí, nas primeiras páginas do suplemento, trabalhos muito, muito bons. E tinha uma outra coisa para os ilustradores, era uma coisa meio complicada. Hoje,
quem trabalha com arte gráfica acha que a gente era jurássico, porque fazia o desenho tinha que pensar no processo como seria reproduzido. O desenho ia para a clichêria. Aí fazia aquela impressão no metal, na chapa de metal, e aí teria que ver... geralmente era muito melhor fazer só com traço do que fazer manchas, porque a mancha era retícula, já complicava muito. Mas o clichê vinha, era passado para o flan junto com o texto no linotipo, né, que era uma loucura também. Não era mais o tipo móvel, mas era um linotipo, linha por linha, para depois montar, para depois ir para revisão, e depois faz a revisão, conserta isso. Não tinha como consertar uma letra, tinha que ser a linha toda. Era complicado. E os desenhos acompanhando dentro de uma diagramação proposta pelo diagramador. Nós tivemos como diagramador, primeiro como designer, o Eduardo de Paula, que é um artista essencial, que fez as melhores capas do suplemento, dos números especiais do suplemento, um artista que fez cartazes, capas de livros, e hoje o trabalho dele de 50 anos atrás é moderníssimo, atualíssimo. É um artista que, inclusive a pintura também dele, é um artista que nós temos que, num certo momento, fazer uma grande exposição dele no Palácio das Artes, né? Tem um blog muito bom sobre isso. O blog dele é ótimo. Sumidouro. Mas, então, nós começamos o suplemento com alguns artistas mais próximos de Murilo e que já tinham uma belíssima experiência como ilustradores, que é Álvaro Apocalipse, Jarbas Juarez, Eduardo de Paula, Chanina e mais alguns, eu não lembro. Bom, esses foram os primeiros, mas logo em seguida, começamos a chamar artistas mais jovens, alguns já maduros e tudo, o Nelo Nuno, Ana Amélia, Terezinha Veloso. Aí, logo em seguida, começamos a convidar os artistas que não eram esses da geração anterior, da geração Guignard, né? Aí vinha Nemer, Madu, Liliane Dardot, Carlos Volney, os alunos da escola, das duas escolas, né? Liliane Dardot, Manuel Serpa, o Carlos Volney, que era... Quem? A Liana Rangel. Esqueci. Não estava puxando. Bom, então começaram a aparecer esses novos artistas ilustrando e com propostas diferentes. Mas se a gente vê, esses dias que eu passei olhando o suplemento, os primeiros anos, a gente pode ver perfeitamente as tendências do desenho e da ilustração. E é interessante que ali no suplemento começou um tipo de desenho, aquele desenho refinado, com pontilhismos e linhas muito sensíveis, e começou a ter e também a busca de uma certa surrealidade, um desenho fantástico. Aí todo mundo entrava mais ou menos nisso. Logo depois, aí uma outra safra, Benjamin, o Humberto Guimarães, Gilberto Abreu, o Márcio... Bom, são tantos artistas que foram surgindo, principalmente aqueles das escolas, e tinha uma coisa importante, eles ganhavam para fazer isso. Tinham uma remuneração. Aliás, nos primeiros momentos, Murilo pegava o dinheiro do pagamento das colaborações, pegava na tesouraria, passava para mim, eu punha no bolso, para cada envelope, né? Punha no bolso do paletó, a gente usava paletó para trabalhar, como hoje eu estou em homenagem ao Murilo. E aí chegavam os ilustradores que já tinham sido publicados e dava
entregava o envelopinho para eles. Mesmo esses mais maduros e tudo, era sempre um dinheirinho que depois a gente queimava lá no Lua Nova, no maleta, né? Mas, e para os novos, era maneira de comprar mais tinta, comprar material de desenho e, às vezes, até o pão de cada dia, né? Porque era pouco, mas era uma coisa quase que inesperada para eles. E todos queriam, estavam sempre chegando lá pedindo texto para ilustrar. Era uma coisa gostosa de ver. E eles faziam 3, 4 desenhos para escolher um, né, selecionar. E às vezes não funcionava nenhum deles, eles voltavam, fazia outro, até acertar, que a gente tinha um certo rigor também. Bom, até hoje, né, nós temos bons ilustradores, o suplemento tem bons ilustradores, e passou por modificações nos projetos gráficos, atualizados, né, muito, não só em termos de matéria publicada, como também do desenho gráfico. Mas a outra coisa, aqui que me concerne, é o que eu fazia, o que eu escrevia nos meus artigos, minhas crônicas de arte, sobre artes plásticas. A primeira coisa que eu propus para o Murilo é dar ênfase aos artistas mineiros, primeiro, mas também não ficar fechado nisso. Tinha que furar o bloqueio da província e a gente buscava uma interlocução com outros críticos e um acompanhamento de eventos importantes, salões de arte, Bienal de São Paulo e outros eventos, e, quando possível, a partir de informações que a gente recebia, não havia e-mail, não havia nada disso, né? Era uma cartinha que vinha da França e a gente recebia 20, 30 dias depois, mas era uma notícia de alguma coisa acontecendo em Paris, por exemplo. Mas a minha preocupação era realmente de dar cobertura total à boa arte de Minas. E isso foi muito bom. Eu acho que contribuiu para o deslanchamento de carreiras de vários artistas, que hoje são grandes artistas, até com carreira internacional. O suplemento deu uma força para isso, sabe? A gente fazia contato com pessoas interessadas em comprar arte, que eram poucas, mas também começavam a ver no suplemento a possibilidade de um ilustrador ser um bom artista, e começavam a procurar também. E a gente tinha uma certa liberdade, especialmente junto com o Murilo, mas depois veio com o Rui, um certo tempo, né, Rui? E o Ângelo, houve a possibilidade de se fazer um tipo de matéria que não era aquela coisa muito formal. Então, de minha parte, eu fazia, às vezes, uma matéria sobre uma exposição, eu fazia uma ficção sobre um evento, no cinquentenário da Semana de Arte Moderna, eu fiz 3 artigos que era uma ficção, era história que eu vi numa notícia da época, de um cara que ficava deitado numa cama e jejuando, e só podia tomar Guaraná Antártica. E ficou uma semana no Mapim, né? Perto do Teatro Municipal. Então, a minha história da Semana de Arte Moderna era do ponto de vista desse jejuador, que só tomava Guaraná Antártica. Então, ele ouvia o pessoal que participava da semana, o Oswaldo, o Mário, a Anita Malfatti, ficavam conversando em frente dele, ficava vendo o jejuador lá e conversando sobre a arte moderna. Era uma maneira de eu falar da Semana de Arte Moderna, mas sem ser a repetição de que todo mundo dizia. E eu fiz várias outras intervenções assim, fazia poesia
para falar de um artista. E isso era uma influência que eu tinha de uma coisa sensacional de Drummond, falando do Guild. Era um poema que falava tudo, é um pequeno poema que falou tudo do Guild, tudo. E eu tentava também dizer alguma coisa na forma de poesia. E criei alguns eventos na época. Fizemos uma exposição de 40 jovens artistas de Belo Horizonte, quase todos ilustradores do suplemento. Fizemos na imprensa oficial uma exposição grande mostrando o trabalho desses artistas. E depois outras exposições propondo exposições dos artistas no Rio, em Curitiba. Fizemos muita coisa. E mais importante, eu acho ainda, a interlocução que eu tive com críticos. O Roberto Pontual, que foi com quem eu mais conversei, vinha muito a Minas e ele fez um trabalho muito grande de divulgação dos artistas mineiros, colocando em exposições importantes, em premiações de salões. Né? E com isso, eu acho que tudo isso por causa do suplemento. O Dicionário dos Artistas Plásticos. O Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, que o Roberto fez e lançou em 68, buscou muita informação sobre os artistas nossos no suplemento. Eu acho que o suplemento não teve essa grande importância para as artes plásticas. E depois eu fiquei no suplemento até 72, depois fui para o Palácio das Artes, ainda tive um período também trabalhando com o Museu da Pampulha e depois na Escola de Belas Artes, mas sempre com uma ligação muito grande com o suplemento, principalmente como leitor. Hoje eu fico vendo as coisas assim, o suplemento é um manancial de informação, de criação, é extraordinário. Eu fico vendo coisas que eu não li. Hoje mesmo eu peguei 2 páginas sobre um escritor inglês, Laurie, um livro que é fundamental, que eu acabei de ler agora, e não lembrava de ter lido isso no suplemento. 2 páginas sobre esse escritor. Então, o que o suplemento tem para a literatura, para a cultura em geral, para as artes plásticas, eu acho que nós temos que celebrar muito nesses 50 anos. É isso que eu tenho que dizer. Acho que seguindo a ordem cronológica, o Rui ele foi editor do suplemento segundo, né? Até a chegada do general Marcondes, né? Que impossibilitou que ele continuasse. Então, se você puder... Eu fui editor do suplemento, agora tinha um mês. Foi um mês, né? Se você quisesse contar um pouco essa história de... Uma vez a gente conversou isso, há uns anos atrás. Se você pudesse contar um pouco toda essa... Bom, mas, olha, eu vou ler um texto, viu? Logo que fui convidado e coisa, eu falei, bom, eu vou fazer um apanhado geral sobre o suplemento, inclusive para uma análise geral das minhas lembranças sobre o suplemento. Então eu escrevi, de maneira que eu vou ler. Tá? O suplemento nasceu decidido a enfrentar uma situação que muita gente imaginou iria fatalmente condená-lo ao fracasso. Nasceu inserido numa publicação encerrada no seu mundo de burocracia, destinado basicamente a fazer a publicação de atos do governo estadual e do Poder Judiciário. Era distribuído para repartições da capital e do interior. Seus leitores mais certos eram administradores públicos, pessoas que estavam aguardando nomeações ou advogados que acompanhavam o andamento de suas causas. Que o suplemento iria fazer inserido num órgão daquela natureza? Havia o precedente
do Minas Gerais ter desenvolvido, no passado, certa função literária. A geração de Carlos Drummond de Andrade, que depois fundaria a chamada Revista, o órgão do movimento modernista mineiro, surgiu para aglutinar o pessoal do movimento moderno mineiro, começou a publicar seus primeiros trabalhos nas páginas do órgão da imprensa oficial. Isso funcionou, sem dúvida, como uma mística que, em parte, dava certa credibilidade ao projeto de Murilo Rubião. Mas a condição do órgão oficial naquele novo momento não era a mesma que ele tivera no passado. Nos anos 20, os meios de comunicação deviam ser muito acanhados no Estado, e o jornal mantido pelo governo devia ocupar uma posição de relevo. Se até a crônica social comparecia em suas páginas, por que não a literatura? Ele possuía uma clientela de leitores de outra natureza. Supria necessidades de comunicação que não via sendo coberta ou era insuficientemente coberta na redondeza. Não tenho dúvida de que o Minas ocupava uma posição de destaque. De destaque e prestígio. Era presença indispensável dentro de Belo Horizonte e de todo o Estado. Não havia dúvida, a aventura pretendida por Murilo Rubião tinha tudo para ser de resultado imprevisível, que foi que acabou garantindo o êxito do suplemento. Em primeiro lugar, a sustentação de um elevado nível literário. Depois, a abertura para acolher colaboradores procedentes de todo o país. O esforço para manter-se atualizado com relação ao que se produzia, inclusive no plano da cultura geral. Esse esforço se desdobrou para as traduções, principalmente dos ficcionistas latino-americanos, que sustentavam um período de boom internacional e chamavam muita atenção no Brasil. Tiveram muita importância também a publicação dos números especiais, de capa dura, bem ilustrados, dedicados a figuras e acontecimentos destacados. O momento que atravessávamos não deixava, por outro lado, de ser um grande trunfo. Assuntos candentes aconteciam na literatura nacional. No último quartel dos anos 50 e na década seguinte, movimentos de vanguarda saltaram para primeiro plano, encheram de calor e esperança um período conflituoso. O movimento modernista, que brilhara extraordinariamente a partir de 22, encontrava-se no seu estertor final. Fora substituído pela chamada geração de 45, de caráter tradicionalista, saudosa do parnasianismo na poesia e tentando ainda manter otimismo com relação ao romance de 30, já bastante dessorado e tendendo para um regionalismo de segunda categoria. Isoladas personalidades discordantes de tendência vanguardista apareceram e transformaram-se em forças progressistas que acabaram por empolgar e acender a chama de movimentos renovadores, fortemente impactantes, aspirando poder competir com o modernismo que, de forma criadora, deixando de ser mero reflexo do que se fazia no exterior,
efetivamente promoveu a nacionalização da nossa literatura. Sem deixar de reconhecer o valor excepcional de algumas personalidades que se impuseram no pós-modernismo, João Cabral de Melo Neto, na poesia, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, na ficção, a nova geração se impôs multiplicada, às vezes entre si discordantes, às vezes bastante desfocada, mas, no seu todo, firmemente decidida a reabrir novas possibilidades de renovação. Dois grupos, na minha visão, se destacaram, apresentando maior coerência e maior racionalidade na sua inserção no espírito de corpo literário. O concretismo e o movimento da revista Tendência. Esse último, em grande parte, se desenvolveu dentro do suplemento, mas nele todas as demais experiências tiveram abrigo, seja para divulgação de produtos acabados, seja para discussões teóricas. Outro fato a merecer destaque foi a iniciativa de convidar para prestar serviço no suplemento a juventude talentosa que, naquele momento, iniciava a carreira literária em Belo Horizonte. Pela primeira vez entre nós, uma nova geração não precisou fundar uma revista para a divulgação de suas tentativas e experiências inaugurais. O jornal, além de dar publicidade ao que por eles ia sendo produzido, desempenhou para todos a função de verdadeiro tutor. Ajudou a formar consciências ao possibilitar a convivência diária com intelectuais mais amadurecidos. Muito justamente, esse grupo passaria a constituir a chamada geração suplemento. Preocupado em se manter como órgão de difusão cultural de maior amplitude possível, o suplemento incorporou sessões permanentes de crítica e notícias literárias, de comentários sobre cinema, de artes plásticas, que nós ouvimos agora aqui um relatório brilhantíssimo do Márcio. Publicava artigos sobre filosofia, escultura, arquitetura. Tudo contribuía para que a redação se convertesse num local permanente de visita de intelectuais de toda a natureza. A frequência de desenhistas era a mais numerosa, devido às ilustrações das matérias encomendadas mediante pagamento. Com prestígio nacional nas alturas, intelectuais de toda procedência, mesmo do exterior, que chegasse a Belo Horizonte, vinha visitar o suplemento. Com todo esse prestígio, e sendo mantido pelo governo do Estado, é fácil imaginar todos os que se supunham escritores em Minas Gerais pretendiam publicar alguma coisa no suplemento. Como toda matéria passava por seleção rigorosa, os problemas criados não foram poucos. Pessoas importantes, até secretários de Estado, não tendo seus trabalhos aceitos na redação, procuravam o diretor da imprensa, Paulo Campos, procuravam o Palácio da Liberdade. Justiça seja feita, nenhuma dessas instâncias chegou em qualquer tempo, em qualquer circunstância a interferir a respeito. Mantida essa intransponível proteção, o peso do ódio que se voltou inteiro contra a publicação e contra os responsáveis pela tarefa ingrata da filtragem do que devesse ser acolhido lá dentro.
Durando como durou, é natural que o suplemento tenha atravessado fases de diminuição de força. Ele não pôde se sustentar todo o tempo no mesmo nível. Com a saída de Murilo, que passou a chefe da redação do jornal Minas Gerais, depois diretor da imprensa, sua substituição às vezes foi boa, às vezes foi um tanto problemática. A publicação chegou até a atravessar certas fases de vale-tudo tradicionalista. Hoje, voltou a ostentar o elevado nível dos bons tempos. Deixou de estar vinculado à imprensa oficial e passando a pertencer à Secretaria de Cultura, repartição de hospedagem mais adequada. Se encontra agora instalado em sede bem mais digna e confortável. Razões financeiras têm dificultado a manutenção de uma normal periodicidade dos seus lançamentos e imagino que, pelo mesmo motivo, talvez não consiga sustentar o mesmo nível anterior de distribuição. Quem sabe se o país, vencendo a crise econômica que atravessa, possa dar ao suplemento possa ajudar o suplemento a se recolocar no centro das atenções, como esteve nos seus melhores momentos. Sei que, se depender do atual secretário de Cultura, que pertenceu ao órgão desde os seus tempos heróicos e foi um dos seus melhores dirigentes, isso não deixará de acontecer. Um grande feito dessa extraordinária publicação, que está agora comemorando o seu cinquentenário, cheio de glórias e em plena vitalidade, foi a difusão nacional que ele deu à obra de Murilo Rubião. Contista, autor de livros que o colocam entre os maiores criadores da literatura brasileira, era mal conhecido até em Minas Gerais, talvez devido à peculiaridade de ter sido o antecipador do realismo mágico, novidade que só mais tarde conquistaria número ampliado de leitores entre nós. Consagrou-se nacionalmente por obra e graça da difusão que o suplemento lhe pôde garantir. Antônio Cândido de Melo e Souza, professor da Universidade de São Paulo e um dos maiores críticos literários que o Brasil já possuiu, ao reencontrar a ficção de Murilo estampada no órgão da imprensa oficial, se penitenciou por não ter feito, no seu passado de profissionalismo, o julgamento de uma obra que ainda não havia divulgado como merecia. Juntou-se com um aluno brilhante que ia produzir tese de doutoramento sob a orientação dele, outros intelectuais que orbitavam em torno da sua cátedra e catapultou o autor de Ex-Mágico para as alturas em que se encontra hoje em dia. É isso aí. Bom, finalmente a gente chega ao Ângelo Osvaldo, né, que eu acho que é um pouco, ele segue essa... É o novo que chega ao poder. Assim, quando o Ângelo se torna editor do suplemento, era uma geração nova, e eu acho que os anos 70, o período do Ângelo é considerado o período mais vanguarda, onde teve que o suplemento experimentou. Sem dúvida. De mais bom humor também. Mais bom humor. Como? De mais bom humor. Ah. E Descontração na produção literária e artística. E antes de falar, eu só queria lembrar, porque quando eu estava pensando em falar alguma coisa para tentar alinhavar a fala de todo mundo,
eu me lembrei muito da história do número que foi o último número que saiu do governo anterior, que foi o que a gente organizou de novembro de 2014, que foi esse número Barroco Mineiro e o Legado dos Mestres. Foi muito, e foi muito engraçado, porque tinha um texto de apresentação do Ângelo, e ele tinha idade de secretário desse governo, e o governo acabou e o texto de abertura era do Ângelo. E isso já era uma coisa que é uma característica que eu acho que é importante do suplemento, de tentar ter uma continuidade da cultura do Brasil, né? Porque muitas vezes a política ela atrapalha a construção cultural. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, que é curioso o texto do Ângelo, esse texto que ele escreve, que ele fala exatamente, ele faz um balanço desse número que tinha sido feito no final dos anos 60, pelo Afonso, e ele fala, num determinado trecho, ele diz assim: para a minha geração, que chegava então à casa dos 20 anos de idade, quando esse número tinha saído, né? Os 2 cadernos do suplemento foram uma revelação a respeito da extensão e profundidade do fenômeno civilizatório vivenciado pela sociedade mineradora no século XVIII, pelo qual se caracterizou a primeira expressão brasileira de arte na constelação de núcleos urbanos espalhados por Minas Gerais. Ou seja, é curioso pensar que o suplemento teve essa capacidade de formação de uma geração seguinte que consegue consegue ter gerado um secretário de cultura que seja de cultura, né? Que é uma coisa no Brasil meio maluca, isso, às vezes é da cultura, mas não é da cultura, né? Eu acho que o suplemento foi o berço disso também. Só falei essa palavra, isso antes do Ângelo falar, não sei se você quer falar alguma coisa sobre esse período, não sei. Passa a bola. Bom, acho que Márcio Sampaio e Rui Mourão colocaram muito bem. Márcio evocando aí a contribuição importante do suplemento às artes plástico-visuais, e Rui Mourão toda essa trajetória que culmina também na redescoberta do Murilo Rubião pelo Brasil. O aluno brilhante de Antônio Cândido, ao qual ele se referiu, sem nominá-lo, é Jorge Schwartz, que fez uma tese muito interessante. Antônio Cândido disse aí, ele é amicíssimo de Antônio Cândido, até hoje uma das poucas pessoas que tem acesso direto à casa dele em São Paulo. Jorge Schwartz, que é diretor do Museu Lazar Segal, diz que Cândido falou para ele: é importante ler Murilo, você vai fazer uma tese, leia o Murilo. E sugeriu também ao Davi Arribus Júnior que se debruçasse sobre a obra do Murilo. Foi muito importante isso também. O Murilo revelou gerações novas de Minas Gerais e do Brasil, porque o suplemento reunia um poeta como Max Martins, de Belém do Pará, ao Caio, o nosso Caio do Rio Grande do Sul, Caio Fernando de Abreu, de um extremo a outro do país. Gente nova vinha se projetar no suplemento literário e se reencontrar aqui. Isso contribuiu muito para essa força do suplemento do país inteiro. Eu fiquei pensando também o que eu poderia acrescentar depois da síntese brilhante do Márcio e do relato de Rui Mourão, que acompanhou desde o início o suplemento. O Murilo Rubião tinha grande admiração pelo Rui, pela inteligência do Rui e pela sua capacidade administrativa, pelo desempenho burocrático do Rui. O Murilo, quando foi organizar a FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, ele chamou o Rui para estruturar a fundação. Ele tinha toda a confiança na capacidade gerencial do Rui, que é realmente extraordinária. Basta ver o que ele fez, não só para que a FAOP existisse e chegasse também aos nossos dias, como o Museu da Inconfidência, que ele encontrou praticamente fechado, e hoje é um dos museus, fechado literalmente, porque o segundo andar do museu estava fechado já há uns 15 anos, quando o Rui assumiu a direção. E
que ele abrisse um museu para torná-lo uma das instituições museológicas mais importantes do país. O Murilo tinha toda a razão nisso também. Mas, estando na Academia Mineira de Letras, eu não posso deixar de contar umas histórias engraçadas. O Vivaldi Moreira me encontrava furioso quando eu era jovem editor do suplemento. Ele, amigo do meu avô, dizia: você é meu neto putativo, já querendo mais me xingar do que propriamente me incorporar ao seu clã familiar. E brincava comigo e com meus primos, Gustavo Pena, que projetou este auditório, Vivaldi Moreira, e o Raul Pena, que o construiu. Ele dizia: vocês, os netos dos Zé Osvaldo, são meus netos putativos. E, no caso do suplemento, ele dizia: mas esse suplemento é contra a academia. Ele chamava a academia de academia, usava um I enfático. O suplemento é contra a academia? Eu falei: Vivaldi, não é verdade, porque nós publicamos a Henriqueta Lisboa, que é da academia, o Emílio Moura é da academia, o Abigar Renault é da academia, o Aires da Mata Machado Filho é da academia, foi até um dos fundadores do suplemento literário. O pai do Murilo Rubião foi da academia, o Eugênio Rubião. E a Maria José de Queiroz é da academia. No final, ele ficou estarrecido, porque eu dei quase um colégio eleitoral da academia para ele. Mas ele queria era publicar. Ele queria... Aquelas crônicas que ele escrevia, que ele publicou muito tempo no Estado de Minas. O Teódoro Pereira acolhia na página de opinião do Estado de Minas, e ele queria publicar uns artigos enormes, aquelas Cobras e Largatos, que é o título de um livro de crônicas dele. Ele queria levar todo esse pessoal para o suplemento literário, a tal ponto que houve uma coisa muito interessante. O Paulo Campos Guimarães, sob pressão e para defender o suplemento literário, ele abriu uma página cultural no Minas Gerais. O suplemento saía aos sábados, na barriga do Diário Oficial, e, durante a semana, havia uma página literária e cultural que dava um noticiário cultural e tinha os artigos do Vivaldi Moreira. E o professor foi meu professor na Faculdade de Direito, que entrou para a Academia Mineira de Letras. Era o Wilton, não era o nosso Wilton, que foi também da... Wilson Melo? Wilson Melo. Foi meu professor. Foi meu professor no último ano da Faculdade de Direito. E nós todos estudávamos Direito, então a gente tinha medo de tomar bomba na Faculdade de Direito no último ano. O Jaime está aqui, o Jaime Prado Gouveia, era da faculdade da nossa mesma turma. O Adão Ventura também, poeta Adão Ventura, da nossa turma. O Humberto Werneck, o Carlos Roberto Pellegrino, o João Paulo, o Duílio Gomes, e todos morrendo de medo do Wilson Melo. E o Wilson Melo viu que ele podia atacar o suplemento literário. E ele começou a criticar o suplemento de toda maneira, falando que o suplemento era contra a academia. A Henriqueta Lisboa foi lá no suplemento, com aquele casaquinho de pele que ela tinha e uma bolsinha. Nós cantávamos Madame Butterfly. Abriu a bolsa e me deu uma cartinha do Alfonso de Guimarães para o Belmiro Braga, e nós tiramos fotocópia daquilo e publiquei no suplemento. O Alfonso de Mariana dizendo ao Belmiro Braga que ele não ia Juiz de Fora tomar posse da academia, não, que era muita mão de obra, que ele ia ficar em Mariana e o Belmiro tomasse posse em nome dele. E ele deixou de dar uma certa... Pode ficar aí mesmo Juiz de Fora com a academia, que está bom, eu fico aqui em Mariana. E teve algum incidente com a academia que eu ilustrei uma matéria no suplemento com essa carta facsimilar, que era também era uma maneira de dizer para a academia: ó, até o Alfonso está querendo distância de vocês. Por isso que, no dia que eu tomei posse aqui, eu fiz um discurso daquela tribuna dizendo, usei essa frase: fiz muita raiva a Vivaldi Moreira. E hoje estou aqui no auditório Vivaldi Moreira, na casa Vivaldi Moreira,
com mais 2 acadêmicos que também fizeram parte desse suplemento, que alguns acadêmicos viam com certa ojeriza. No entanto, o suplemento sempre foi aberto. A Academia Henriqueta tinha o maior carinho, ela nos estimulava, ela me deu uma carta que Portinari escreveu para ela, para eu publicar também facsimilarmente no suplemento. Quando ele estava fazendo o painel de São Francisco, na Pampulha, ele escreveu uma linda carta para a Henriqueta, aqui de Belo Horizonte, e ela me deu essa carta para publicar. Então, havia, na verdade, havia um interesse muito grande pelo suplemento, pelos todos os intelectuais mineiros, as pessoas de maior expressão e consistência, tinham um respeito, um carinho enorme e ajudavam o suplemento. E eu, jornalista também, acho que tive não só a visão do escritor, mas a visão do jornalista, que eu tinha que fazer, na verdade, o suplemento ser jornalístico. E com entrevistas, com matérias diversas, com todas as áreas, abrindo sempre mais naquela lição do Rui Mourão, do Murilo Rubião, do Rui Mourão e do Ildeu Brandão. Eu falei que eu quebrei a rima do ão, mas levamos adiante o suplemento dessa forma, com o compromisso internacional. As pessoas vinham, o Rui lembrou isso, o Ángel Crespo veio, eu o recebi no suplemento literário, um grande escritor espanhol, nos visitou. O Guilhermino César veio do Rio Grande do Sul, da Revista Verde, era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, foi visitar o suplemento. Murilo Mendes falou que o único jornal ao qual ele compareceria e daria entrevista era o suplemento literário. Nós fizemos um número especial sobre a visita dele em 1972, terminando na última página do suplemento com um poema que o Márcio Sampaio... Você ilustrou, né? Era um poema da Maria, da nossa amiga, que doou toda a coleção de artes plásticas dela para a FAOP. Amiga do Murilo, amiga do desaparecido, era uma figura. Maria, estou vendo, com o cabelo para trás, rabo de cavalo, nariz comprido. Quem era ela? Ela escreveu um poema sobre o Murilo Mendes, e o Murilo Rubião falou assim, não publica isso não, porque o Murilo Mendes não vai gostar. Mas eu pedi, o Márcio você fez uma ilustração e escreveu uma outra coisa, junto, que nós conseguimos contornar aquilo. Eu publiquei o seu poema no lugar do poema dela. Foi isso que ela ficou. Ela doou todas. Eu sei, eu estou procurando levar o Di Cavalcante, que ela fez o retrato dela pelo Di Cavalcante, 2 pinturas, ela doou para a FAOP, está no acervo da FAOP em Ouro Preto. Daqui a pouco vem o nome dela, que hoje minha memória já fez. Maria Leia. Maria Leia de Oliveira. É isso aí. Maria Leia de Oliveira. Ela queria que publicasse um poema, nós não publicamos. Mas, minha gente, o Cortázar veio aqui e disse, eu me li pela primeira vez em português no suplemento literário. E havia uma grande irradiação da literatura mineira e brasileira no quadro internacional, porque havia uma seleção muito bem feita de nomes que deveriam receber o suplemento. E isso foi se ampliando ao longo do tempo, a remessa era feita, e o suplemento era semanal. Tinha uma tiragem à parte, além de sair no Minas Gerais, tinha uma tiragem à parte. Aparecia até nas bancas, né? E algumas bancas de livrarias vendiam o suplemento. Então, realmente, ele teve um papel muito importante e conseguiu resistir. Eu me lembro, no meu tempo, o Drummond comentou, e o Nava, no Rio de Janeiro, comentaram com o Abigar Renaud como é que existia o suplemento literário. Na situação em que o país se achava, ele próprio, Drummond, falou assim, é um espanto ver que existe esse jornal com essa qualidade, como é que não fecharam isso ainda? E o Abigar Renaud comentou com o governador Rondon Pacheco. O Rondon Pacheco ficou
impressionado, pediu a doutora Esther Carvalho, que era assessora dele, para trazer. Ela é mãe de uma contista que já publicou muito no suplemento, Ana Cecília de Carvalho. E a doutora Esther levou o suplemento para o governador Rondon. Ele abriu numa página com uma matéria que eu tinha ilustrado com aquele desenho famoso para a enciclopédia do Diderot, que é uma árvore, um ser humano transformado em árvore, com todas as suas veias saindo. Então. E era uma coisa que tinha uma frase, começava com uma frase assim: o Estado é o comitê executivo das classes privilegiadas. Mas isso ia para adiante, porque quem escreveu isso foi Eduardo Frieiro, da Academia Mineira de Letras. Também. E o Rondon ficou muito impressionado com aquilo, mas ele tinha nós tivemos uma vantagem naquele momento, é que havia o secretário de governo, Abílio Machado, que era um intelectual, um homem ligado a todos os meios intelectuais, e ele disse: não, Rondon, isso não é nada, não, isso é assim mesmo, isso não sei o quê. Sumiu com o jornal, nunca mais o Rondon leu, só uma vez na vida ele leu o suplemento, nunca mais leu, não teve muito problema. Mas nós fizemos um trabalho também muito interessante, que eu falei com o Paulo Campos, que o Paulo ficava apavorado. O Paulo Campos, ele falava assim, eu estou aqui trabalhando feito um leão, mas eles estão querendo me arrancar daqui por causa desse suplemento. Eu falei: doutor Paulo, vamos construir uma coisa política também. Então, eu fui com ele, nós conseguimos, a Júnia Marise pediu um voto de congratulações à Câmara de Vereadores, embora ela fosse vereadora do MDB, era a maioria na Câmara Municipal, ela pediu um voto de congratulações para o suplemento, que isso podia ser considerado suspeito, tudo era suspeito. Pedimos ao Bonifácio Andrada que solicitasse na Assembleia Legislativa um voto de louvor pelo suplemento. O Aureliano Chaves fez isso na Câmara Federal e o Capanema no Senado. E a Academia Brasileira de Letras deu a medalha Machado de Assis à imprensa oficial por causa do suplemento literário. Então, foi uma coisa que veio, que a gente procurava fechar, e eu fazia um noticiário também de todo mundo que aparecia, quem visitava, quem falava, as cartas que chegavam. E agora, tinha dentro da própria imprensa oficial, tinha alguns funcionários antigos, conservadores, reacionários, que não publicavam no suplemento, tinham vontade de publicar, mas não publicavam. E começaram a sabotar o suplemento. E quando o Vander Piroli era o editor, houve um empastelamento. Um sujeito foi lá e pegou isso que o Marcos falou, aqueles quadradões grandes com os tipos todos já passados pela linotipo, montado para fazer o flan, e depois ia rodar. O sujeito pegou aquilo e jogou para cima e falou assim: preciso de acabar com essa porcaria desse negócio e tal. Então, parecia, isso é uma coisa que foi no governo Rondon Pacheco, no governo Aureliano Chaves. Podia parecer que era um ato de contestação do governo, de repressão do governo, um governo até que se colocava como comprometido com a abertura democrática, que era o governador Aureliano Chaves aqui, o governador do Rio Grande do Sul, começaram a falar em abertura no país. E isso foi a revelia do governo, porque foram os funcionários da imprensa oficial que fizeram isso. Mas criaram uma situação de tal constrangimento e houve uma repercussão. Como é que era o nome dele? Esse é o nome que ele escreveu depois no Minas Gerais, um artigo, ele publicou um artigo no Minas Gerais insultando o Murilo. Para olhar no Minas Gerais, que ele escreveu um artigo, não sei se no jornal, no Diário da Tarde, ele escrevia no Diário da Tarde, ele escreveu num outro jornal, ele escreveu um artigo insultando, que era aquela porcariada que o Murilo Rubião escrevia, agora não existiria mais. Foi no próprio Minas, viu? Alfeu Barbosa. Alfeu Barbosa. Não é Alceu, não. Alfeu. Foi no próprio Minas Gerais, ele dizendo que aquilo tudo... Quer dizer, esse cidadão, é até bom lembrar o nome dele, acho que essas coisas a gente não pode esquecer, não. Outro dia, na Escola de Arquitetura, eles estavam lembrando o Zé Geraldo Faria Alvim, que denunciou o Silvio Vasconcelos.
E ficou lá enquanto o Silvio Vasconcelos não foi expulso do país, ele não sossegou. Quer dizer, uma perda o Silvio Vasconcelos era um patrimônio que devia ter sido tombado também, e foi morrer nos Estados Unidos, né? Até entristecido por esse exílio. Essas pessoas também, como o general que exigiu que o Rui saísse do suplemento, o general Gentil Marcondes Filho, que era o comandante da ID4. Essas pessoas, que o Rui Mourão não podia, que o Rui era subversivo, porque ele assinou o protesto dos professores que reagiram à invasão da Universidade de Brasília. Eu pedi demissão. Eles prenderam 7 professores, sabe? Então, 264 professores pediram demissão. Eu fui um deles. O Rui ficou considerado subversivo. Aí ele foi para os Estados Unidos, foi dar aula em tempo nos Estados Unidos. Bom, isso foi feito e o suplemento ficou mais ou menos à deriva. Por um momento, veio o governo Francelino, o Francelino tentou recuperar, e eu me lembro, uma vez, o Roberto Drummond encontrou com o Francelino pediu que reunisse um grupo de pessoas, um grupo de escritores, para conversar, que ele podia, o que ele devia fazer. O Roberto Drummond falou com ele que ele tinha que restabelecer o suplemento, que era um absurdo aquilo, que o Estado não tinha política cultural, e ele reuniu um grupo de pessoas no Palácio das Mangabeiras. Eu me lembro que eu compareci, e Geraldo Magalhães estava lá, o Jaime Prado Gouveia estava lá, um grupo de pessoas ligadas ao suplemento, e ele ouviu esses relatos todos, inclusive, sobre o que era a importância do suplemento e tal. Mas o suplemento, na verdade, só com o governo Tancredo Neves, em 83, é que volta o Tancredo governador, José Aparecido secretário da Cultura, e o Murilo Rubião diretor da imprensa oficial. E o Murilo chama, então, o Duílio Gomes para dirigir o suplemento, e o suplemento alça voo outra vez. Então, houve, de fato, como o Rui falou, alguns momentos de altos e baixos, mas é inacreditável que, durante meio século, uma publicação literária mantida pelo governo tenha conseguido sobreviver, e nessa média dos 50 anos, eu acho que manteve uma grande qualidade, quase sempre. Os baixos não são tão baixos, senão, de altos e médios, podemos dizer, mas ela foi sempre uma publicação muito respeitada e querida, e as pessoas se referem ao suplemento dessa maneira. Por isso, celebrar esses 50 anos, coincidindo com o centenário do Murilo, é um momento muito marcante na trajetória cultural de Minas Gerais. Nós não podíamos deixar de marcar, como temos feito, com vários eventos, encontros, depoimentos, publicações, exposições, esse ano, os 50 anos do suplemento literário e dos 100 anos do nosso querido Murilo Rubião, que era uma personalidade singular, foi um grande escritor e foi um empreendedor cultural. O Murilo foi o primeiro grande gestor cultural, um pré-secretário da Cultura, porque Israel Pinheiro confiou a ele diversas missões, e o próprio Israel, que é tido como um homem, um engenheirão, meio que gostava de falar palavrão, xingar todo mundo, e era meio abrutalhado. No entanto, o Israel foi um dos governadores de maior sensibilidade para a questão da cultura. Ele é muito inteligente. Um homem brilhante e que criou o suplemento literário. Ele ia aos lançamentos, tem fotos aí do governador no lançamento dos suplementos literários. Ele criou também a revista Minas Gerais, que o Murilo era o editor dela, uma revista importante, o IP, porque no governo Magalhães Pinto tinha IP, MP na imprensa oficial, que era Movimento e Perspectiva. Então, criado pelo nosso Guimarães Alves, que era diretor da imprensa oficial. E no governo Israel Pinheiro, então, eles puseram IP, Imprensa e Publicações, que é Israel Pinheiro, outra era MP, e a revista Minas Gerais, que o Murilo criou também. A Pinacoteca, quando foi construído o Palácio dos Despachos, foi feita a Pinacoteca do Estado no andar térreo Liberdade, coordenado pelo Márcio Sampaio, com o Murilo e Dona Coraci, pessoalmente,
e do outro lado a Biblioteca Rita Adelaide, que estava, a Biblioteca de Tancredo Martins, comprada no governo Magalhães Pinto, foi levada para o Palácio da Liberdade e hoje voltou para o seu lugar, que é uma belíssima biblioteca de obras raras, na Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais. Então, o Murilo criou a FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto, a Fundação Escola Guinhar, reformou a Rádio Inconfidência. Houve uma série de iniciativas que nós devemos a essa atuação brilhante dele no governo do Estado de Minas Gerais, ao lado do governador Israel Pinheiro. Depois ele continuou como presidente da FAOP até 1981, quando ele foi exonerado abruptamente pelo governador Francelino Pereira, por pressões políticas, políticas menores e eleitoreiras de Ouro Preto. O governador tirou o Murilo, sem falar com ele, e nomeou um advogado de Ouro Preto, porque se dizia que a FAOP era uma entidade de forasteiros. Então, em Ouro Preto, todo mundo eles chamam de forasteiro. Isso é desde a Guerra dos Emboabas. E o Emboaba era o forasteiro. O Leonardo fez uma belíssima exposição sobre a Guerra dos Emboabas, sabe muito bem disso. Pois é, eu fui 3 vezes prefeito de Ouro Preto e sou forasteiro. Então, nomearam esse advogado, que não era ouropretano também não, porque ele tinha nascido em Ouro Branco, mas ele foi nomeado em nome da comunidade ouropretana, e o Murilo, eu era membro do conselho, desde a criação do conselho da FAOP em 71, indicado pelo Murilo Rubião. Eu também imediatamente mandei uma carta atrevida para o Francelino Pereira pedindo a minha exoneração, que saiu no dia seguinte, no Minas Gerais também, em solidariedade ao Murilo. E o Murilo teve um carinho muito grande pela FAOP, é uma coisa que ele tomou, como ele ajudou a criar a escola de arte com o Nelo Nuno e Ana Amélia, deu o nome de Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade. Essas ideias todas, o concurso de presépios, de balcões floridos, de pipas, dos papagaios do mês de agosto, que é um mês ventoso, tudo isso o Murilo foi articulando muito bem e conseguiu aquele casarão da Rua Getúlio Vargas, onde foi o primeiro liceu mineiro, que é hoje o Colégio Estadual Milton Campos, Escola Estadual Governador Milton Campos, o velho Liceu Mineiro, onde o Rodrigo Bretas deu aula, o Rodrigo Bretas, que foi o primeiro biógrafo do Aleijadinho, em 1858, deu aula ali, e onde estudou Getúlio Vargas, fez seus preparatórios lá. O Murilo e o Rui deu todo o apoio à obra de recuperação daquele prédio com um projeto do Roberto Lacerda. Então, o Murilo ia... Eu não sei porque a Priscila escreveu aí no suplemento que o Murilo disse para ela que não gostava de Ouro Preto. Mas ele podia ter uma certa birra com algumas pirraças que Ouro Preto tem com todo mundo. Mas ele gostava muito porque se dedicou bastante a essa bela missão que ele teve de criar a FAOP. Então, acho que o meu depoimento é sobre o suplemento, sobre o Murilo, os nossos 2 grandes homenageados de 2016. Eu não sei, talvez agora, se alguém, se o Márcio quisesse falar alguma... As fotos, se quisesse mostrar as fotos para a gente. Bom, esses são alguns dos ilustradores do suplemento da turma mais jovem. O Nemer, Lilian Dardot, o Starling, esse de cabelão aí, o Lucas Raposo, que era diagramador, desenhava também, um grande organista e compositor, Eliana Rangel e eu, esse da ponta de óculos, esse óculos sem barba, naqueles dias. Bom, outros dos ilustradores. Essa é a capa do catálogo da primeira exposição Jovem Arte de Minas, que nós fizemos pelo suplemento literário lá na imprensa oficial. É uma ilustração de Madu para o ex-mágico.
lindos. Bom, Eduardo de Paula, e são ilustrações que eu fui pegando assim rapidamente, nem sem seleção. Ana Amélia Lopes, Eliana, são sempre ilustrações. Chanina, essa é uma ilustração minha. Eu peguei essas coisas assim, mostrando um tom meio fantástico das ilustrações. Esse é um poema do João Paulo Gonçalves da Costa. Bom, aí a Ângela Anastasia, que publicou muitos poemas visuais, experimentais. Essa, num número especial, seu poema Processo tinha acabado de aparecer naquele momento, e eu fiz uma história em quadrinhos, que é uma máquina de escrever, escrevendo como escrever. Aí não sei o que era que deu. Bom, aí alguns artigos que eu publiquei, que eu buscava chamar a atenção para artistas que não estavam muito em evidência entre nós, e eram artistas da maior importância. Hoje, Lígia Clark é das maiores artistas, é considerada das maiores artistas em nível internacional. E eu fazia entrevistas e publicava sobre eles. Bom, essa é Jonas Bloch, que era um desenhista e colaborou com o suplemento quando ele morava aqui. Meire Vieira, Amilcar de Castro. Vocês veem que alguns artigos eu buscava muito enfatizar a linha construtiva da arte brasileira. A Amilcar veio a ser um grande amigo, e eu escrevi um livro sobre ele, escrevi várias apresentações de exposições dele. Aí uma exposição que a gente fez no Rio com os desenhistas mineiros. Aí era uma matéria sobre. Aí um artista foi no suplemento que começou a ser divulgada uma nova linguagem naquele momento, que é do audiovisual. Audiovisual, aquela coisa de slides, dois projetores. Um depoimento aqui que eu tenho que sair. Eu comecei a escrever sobre artes plásticas por causa do suplemento do Márcio Sampaio, porque o Márcio não podia escrever sobre ele mesmo. Não tinha mais crítico de arte em Belo Horizonte, porque todos tinham ido embora. O Olívio Tavares de Araújo, com todo o talento dele, tinha ido para São Paulo. O Frederico Moraes, importantíssimo, tem um trabalho incrível aqui nos anos 60, 50 e 60, vai embora para o Rio de Janeiro, com a mulher dele, a Vilma Martins, que tinha estudado com o Guinhar. O Marco Aurélio Matos, que escrevia, shakespeariano, que escrevia sobre artes plásticas, tinha ido embora. Jacques do Prado Brandão foi morar no Rio de Janeiro. Viúvo, foi morar no Rio. Escrevia sobre artes plásticas. Olha, foi assim uma debandada. Não tinha ninguém mais escrevendo sobre artes plásticas aqui. Era o Márcio que fazia. E ele não podia escrever sobre. Então, quando o Roberto Pontual o convidou para participar de uma grande exposição no Rio de Janeiro, no MAN do Rio, ele me convidou para escrever sobre ele. Aí eu pensei, até hoje, comento alguns textos sobre isso. Nós escrevemos vários artigos juntos também, antes. Essa é a Beatriz Dantas fazendo audiovisual, que foi para Bienal. Pela Andréa Magalhães Matos, que é a nossa superintendente de museus, nós conseguimos fazer uma coisa muito interessante, que foi transferir o suplemento literário que estava no Museu Mineiro, desde que ele se emancipou da imprensa oficial. Nós levamos o suplemento literário para o lugar dele, que é a Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade. E na sala que o suplemento literário ocupava, no prédio do Museu Mineiro, naquele prédio lá atrás, da antiga Pagadoria do Estado, nós convidamos o Márcio Sampaio para instalar o Centro de Documentação das Artes Plásticas Mineiras, o CEDAM, que é todo o acervo dele, que ele está
doando para o Museu Mineiro ter um centro de documentação, toda a papelada que ele juntou a vida inteira. 50 anos de documentação, de catálogos, de textos, de reportes, de livros, que vocês... Todo o suplemento, e nós vamos inaugurar isso brevemente, todo mundo vai ser convidado. Alguns artigos eu peguei assim ao acaso, números de suplementos soltos que eu achei lá no Museu Mineiro. Augusto Deguar, um grande tapeceiro, ninguém mais fala. Ele fez uma tapeçaria que é uma obra maravilhosa e que está na hora da gente, a partir de saber das coisas, né, de lembrar esses artistas e de repor. Augusto Deguar é o grande tapeceiro mineiro. Depois veio Marlene Trindade com as experimentações, que a gente deu uma força também. Aí Roberto Pontual, que é um dos maiores críticos brasileiros, né, já falecido, ele publicou muita coisa no suplemento. Aqui, só lembrando que o Mondrian esteve aqui, em 68 eu publiquei 3 artigos sobre Mondrian, artista para o futuro, e está aí, né? Vivíssimo. Aí Sacrado é uma experimentação da Madu, marido do Carlos Vaca Martins, que é uma grande artista, é uma das fundadoras, criadoras do Giramundo, do grupo de teatro. Essa é uma exposição que eu fiz no Palácio das Artes, quando veio uma grande exposição sobre o dadaísmo, veio pela Embaixada da Alemanha. Eu fiz ao lado dessa exposição, junto dessa exposição, uma exposição com obras que remetia à ideia do dadaísmo, o lance de Dada em Minas. E eu publiquei 4 páginas no suplemento, falando sobre essa tendência que foi um momento dos objetos, nos anos 70, início dos anos 70, né, do Benjamin, vários outros, o Lucchese, vários outros artistas começaram a fazer pequenos objetos, e mais as performances da Terezinha Soares. Isso aqui, eu estava falando uma intervenção na fala do Ângelo, do bom humor que tinha naquele período, apesar de todos os problemas políticos e as coisas assim. A gente passava bilhete um para o outro lá, escrevia e passava para o outro. Quando Humberto fez uma entrevista comigo para falar sobre poesia de vanguarda, a minha produção de poesia, que até mostrei aqui há pouco tempo, e ele mandou esse bilhetinho dizendo que estava muito bom, que ia mexer, e uma coisa, que Murilo era o meu pai afetuoso e bravo comigo. Ele achava que eu não tinha capacidade das coisas, sabia que eu fazia tudo, mas que, principalmente porque, como hoje, eu fiz esse PowerPoint aí hoje, eu entregava no último minuto, mas sempre entregava. Durante 7 anos eu fiz semanalmente, mesmo no tempo nas férias, eu entregava. Aí o Murilo me cobra a reportagem para segunda-feira, no mais tardar. Então, Procage, Márcio Sampaio, Procópio Sampaio, né? Procage, não me dê o cano. Tinido, abraço, Humberto Werneck. Esse humor que tinha, a gente, e se fazia uma capa, eu não achei, tem uma antologia de contistas que o Murilo coordenou, organizou, e a capa, os contistas todos, eu tenho uma foto minha sentado na caixa de lixo, na lixeira, mas em cima do armário, o armário de aço, eu estava lá em cima, e aí me fotografou. Nós fizemos a capa desse livro, eu não achei, pena, mas era o nível da alegria que tinha. Uma vez eu resolvi fazer
a minha máquina estava muito chata, não escrevia direito, a minha Hamilton, né? Não escrevia direito, falei, eu vou dar um jeito nela. Aí eu fui montando coisas assim, tinha um lugar, aquela coisa lá em cima, saía as ideias ruins, que caía na lixeira, embaixo. E eu escrevi durante uns 15 dias, escrevi nessa máquina. Ela funcionava muito bem, porque me dava a possibilidade de pensar bobagens, e daí saía alguma coisa. E tinha escrito vendo, que é de ver e de vender, né? A coisa Bom, essas últimas fotos, foi quando eu volta. Aí, não, tá bom, deixa essa. Não, deixa. Bom, vocês já viram a foto de Murilo, eu vou contar a história. Eu fui. Murilo já estava bastante doente, mas a Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte, a secretária era Berenice Menegato, me pediu para fazer, ela queria montou um projeto que era Memória Viva, que é para homenagear artistas, escritores vivos. E aí me pediu para organizar uma grande exposição, um grande evento sobre Murilo Rubião. E eu fiquei um ano trabalhando com ele, vendo os arquivos, tentando ver uma série de coisas. Aí foi feito filme, foi feito teatro, dança, a partir da obra do Murilo. E para a exposição, além de reproduzir as fotos que ele tinha de arquivo, maravilhoso, tudo muito bem organizado, nós fizemos, eu propus fazer um ensaio fotográfico de Murilo nos lugares pontuais da vida dele em Belo Horizonte. E fizemos na imprensa, na Rua da Bahia, na Gruta Metrópole, em alguns outros lugares, né? E aí, afinal, era uma viagem ao Parque Municipal. E andamos, fizemos uma fotografia, o Valdir Lau fez fotografias fantásticas, e eu consegui que ele tirasse o paletó lá, porque ele não usava paletó em casa, podia não usar, mas fora ele estava sempre de paletó. Aí eu consegui fazer ele tirar o paletó. E aí foi andando, fez várias coisas. Aí, isso aí não está dando para ver, mas ele está junto do carrossel. Eu pedi a ele para subir no cavalinho. Eu tiro o paletó, mas subir no cavalinho, nós tiramos uma série de fotos junto com o carrossel. E no final foi muito bonito, sabe? Foi uma viagem bonita, a gente deixou ele quieto, olhando as coisas, vendo, né? Uma semana depois ele morreu. A exposição estava marcada e ele pediu para desmarcar, porque ele não estava sentindo bem, ele fazia hemodiálise para ficar bem, mas ele faleceu uma semana antes da exposição. E quando fomos montar a exposição, nós tivemos que mudar a forma de montar a exposição, e tinha uma coisa bonita que eu tinha feito recortada, foto dele menino, e a última foto que nós fizemos, o Didi fez uma foto dele de costas, e nós ampliamos tamanho natural. Aí começava com ele menino e com todas as fotos, todas da vida dele, né, que ele tinha, a gente foi assim, e tinha um tapete vermelho do Palácio das Artes, sai do início, essa foi a ideia do Bartolomeu Queiroz, que era o presidente da fundação na época. Ela ia andando, o tapete, subia em cima de uma mesa, onde tinha os objetos fantásticos, que era do banquete, e ia até no final, tinha uma escada, e ele de costas, a gente viu de costas. Foi uma exposição linda, 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 e eu fiquei doente, porque foi um ano, eu, a Eliana, a Gabriela, filha do Nelo Nunes, que era a filhada dele, né? E foi isso. Essa foi uma das últimas fotos que nós fizemos dele. É pena que eu não tenho essas outras. Tá tudo, aí doamos tudo isso para a biblioteca da universidade,
né, da UFMG, que tem uma sala dele que é maravilhosa, muito bem organizado. Aliás, esse setor da biblioteca do UFMG é maravilhoso. É isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo até essa hora, agradecer muito o Márcio Sampaio e agradecer ao Rogério também pelo convite. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado.